noite, Igreja Batista Betel. Estamos felizes, porque a palavra de Deus nos diz que nós temos que nos tornar como uma criança. E este é meu neto Gabriel. E nós estamos aqui para fazer um convite a você. Venha conhecer a Igreja Batista Betel, uma igreja que ama e que está esperando por você. E com certeza, o melhor de Deus está por vir e que Deus te abençoe. Amém? Eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto e as preocupações que tiram o teu sono, e até pensas em parar, em desistir. Eu vejo e conheço a cada um ao seu redor, que te abraça mais no fundo, quer ver o teu fim. Só que as máscaras de muitos vão cair. Eu sou a água que procuras no deserto, e quando pensas que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu abençoo, eu faço a obra por completo. Quando o justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que Deus preparou é bem maior do que os teus olhos podem ver. E quem te vê chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Eu sou a água que procuras num deserto, e quando pensas que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu abençoo, eu faço a obra por completo. Quando o justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que Deus preparou é bem maior do que os teus olhos podem ver. E quem te vê chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que tenho contigo é especial, simplesmente. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que Deus preparou é bem maior do que os teus olhos podem ver. E quem te vê chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Simplesmente sobrenatural. Simplesmente sobrenatural.
Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que estou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo vendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. É de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Nunca um termo esteve tão em evidência como o termo crise nesses últimos 2 anos em que nós vivemos. No início de 2020, fomos surpreendidos com a manifestação, e a proliferação de um vírus que ficou depois conhecido como Covid-19, e até hoje estamos lutando contra esse vírus. Mas além de uma crise humanitária através do vírus, esse tempo de pandemia revelou outras crises da nossa existência. Revelou, por exemplo, uma crise na fé,
Conheço igrejas que fecharam nesse tempo. Conheço pessoas que acabaram se afastando do evangelho devido ao tempo de ausência dos cultos públicos. Conheço pastores que ficaram preocupados com o sustento de suas igrejas porque muitos irmãos deixaram de contribuir. Também podemos perceber uma crise emocional. Muitas pessoas entraram em depressão, muitas pessoas manifestaram uma crise de ansiedade. Diversas pessoas, por causa do enclausuramento social e por causa da falta de relacionamento, passaram a ter problemas que antes não tinham em sua alma, em suas emoções. Também podemos perceber uma crise financeira sem precedentes. Quantos comércios fecharam? Quantos restaurantes não fecharam? Quantas micro e pequenas empresas não tiveram que decretar falência porque não tinham como manter os seus custos e muito menos seus funcionários? O tempo de pandemia não revelou somente um problema na nossa saúde. Em nosso país, por exemplo, foram mais de 500 mil mortes. Mas a pandemia também revelou o quanto nós somos frágeis quando enfrentamos crises. E não deveria ser assim. Eu gosto de definir a vida humana como o intervalo entre crises. A vida humana é uma vida de crise. Ao nascer, nós enfrentamos a crise do rompimento do útero materno, um lugar seguro, um lugar aconchegante, um lugar onde não tínhamos que fazer muito esforço para se alimentar e para sobreviver. Tudo vinha através de um cordão umbilical, estávamos protegidos ali pelo útero de nossa mãe, e de repente uma luz começa a entrar, a gente é empurrado para fora, como se não tivéssemos mais o controle da situação, e de repente a gente está no mundo. E uma das primeiras coisas que a gente ganha ao nascer é um tapa, para a gente já entender que a vida não é tão fácil como talvez a gente pudesse imaginar no útero materno. A vida começa com uma crise, a crise do nascimento, e a vida termina com uma crise, que é a crise da morte. A morte nada mais é do que um ato violento contra a nossa própria vida. Nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver. E de repente, como se soasse uma trombeta ou um alarme, o nosso número é cantado e a gente simplesmente deixa de existir. Então não deveríamos temer a crise, já que ela é tão rotineira em nossas vidas. Quando entramos na adolescência, enfrentamos a crise da puberdade. Como estamos na fase adulta, enfrentamos a crise da entrada no mercado de trabalho. Depois vem a crise da escolha do parceiro ou parceira para dividirmos a nossa vida. Depois vem a crise da criação dos filhos, a crise da saída dos filhos do lar. Ou seja, a vida nada mais é do que um intervalo entre uma crise e outra. Mas hoje nós vamos meditar que apesar da crise, apesar de um tempo de crise, seja ele circunstancial, como esse que nós estamos vivendo, uma pandemia aconteceu, ou uma crise que talvez até já fosse premeditada, mas é possível a gente ter a vitória. É possível a gente olhar para aquele que, quando uma crise enfrentou, não olhou para a crise como um fim, mas olhou para a crise como um meio. Cristo. E foi justamente enfrentando a crise que ele obteve, ou, melhor dizendo, ele propiciou para cada um de nós um caminho de salvação. Ou a cruz não foi uma crise. Ele mesmo pediu para que o Pai, se pudesse, o afastasse daquele momento. Mas decidiu enfrentar a crise. E porque ele enfrentou a crise e venceu a crise, nós hoje temos a salvação e nós também podemos enfrentar a crise. Já que nós vamos conversar sobre esse tema que eu já de alguma maneira introduzi aqui, deixa eu me apresentar para você. Eu sou o George Figueiredo, sou pastor aqui na Igreja Batista Manancial, no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Fica na zona oeste do Rio, é o maior bairro da cidade do Rio de Janeiro. E é uma honra poder estar participando junto com vocês, Igreja Batista Betel, em Pouso Alegre, Minas Gerais, desse culto de oração. Eu trouxe vocês aqui para o lugar onde eu enfrento crises, que é o meu quarto. A Bíblia diz que quando a gente for orar, para que a gente entre no nosso quarto, feche a nossa porta e o nosso Pai, que nos ouve em secreto, ele vai nos responder. Então eu trouxe aqui vocês para o meu ambiente de resolução de crises. E já deixo o meu abraço, também de toda a minha família, para toda a Igreja Batista em Pouso Alegre e também para uma parte da minha família, da minha parentela que está aí com os irmãos.
né? Meus tios, Jorge Figueiredo e Márcia Figueiredo, meus primos, Leandro e Letícia, congregam aí com os irmãos. E eu deixo aí um grande abraço meu e da minha família para todos vocês. Vamos para a palavra de Deus? Eu quero ler um texto da palavra com vocês e, a partir desse texto, deixar 3 ensinamentos para que você possa enfrentar a crise e, melhor, obter a vitória num tempo de crise. Então, Deus colocou no meu coração ler com os irmãos o Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, verso 1. Mateus, capítulo 5, verso 1 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Nós estamos aqui lendo o início do Sermão do Monte, que é a grande sessão de ensino de Jesus no Evangelho de Mateus. Mas o que é interessante a gente observar é que o ato de Jesus andar pelas cidades ensinando o Evangelho, isso fazia com que uma multidão seguisse a Jesus. No mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso de número 23, vai falar que Jesus percorria todas as cidades, Jesus percorria toda a Galileia, e nessa caminhada de Jesus, ele fazia 3 coisas. Ele ensinava o evangelho do reino, ele pregava e ele curava toda sorte de enfermidades e doenças. Ou seja, as ações de Jesus relatadas por Mateus se resumem a ensinar, pregar e curar. E quando Jesus fazia isso, ele atraía uma multidão. E aonde eu quero chegar ao falar sobre isso é que a multidão que seguia Jesus enfrentava crises muito semelhantes à que nós enfrentamos hoje. O tempo de Jesus, principalmente o contexto do Evangelho de Mateus, ele apresenta para nós um tipo de pessoas que se assemelham em muito às pessoas em que vivem hoje no nosso contexto social. Por exemplo, se eu pegar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso de número 24, olha o tipo de pessoa que seguia Jesus. Pessoas acometidas de todas as enfermidades e tormentos. E aí ele vai dar 3 tipos de pessoas que seguiam a Jesus: endemoniados, lunáticos e paralíticos. Endemoniados, pessoas que enfrentavam crises espirituais. Lunáticos, pessoas que enfrentavam crises emocionais. Paralíticos, pessoas que enfrentavam crises físicas. Olha que coisa interessante, na época de Jesus, haviam pessoas que enfrentavam crises nas mesmas 3 áreas que nós enfrentamos crises hoje: espirituais, emocionais e físicas. Como eu disse no início, na nossa introdução, a crise ela faz parte da nossa existência. A crise ela não deveria ser algo temeroso. Porém, todas as vezes em que nós enfrentamos uma crise, parece que a gente fica no início meio que sem saber como agir. Porque a crise ela não avisa a hora que ela vai chegar. A crise simplesmente ela vem. Você pode estar em casa e de repente o telefone toca. E é uma notícia ruim, a perda de um parente, a perda de um emprego, né? Uma conta que chega de modo inesperado, uma doença que vem de modo inesperado, um acidente, um rumo errado que um de nossos filhos toma. A crise simplesmente vem, ela surge. Só que o interessante é que nós servimos um Deus que ele não nos promete livrar da crise. E você nunca vai ver na Bíblia, em uma situação difícil, Deus livrando o povo da situação difícil, mas você vai ver Deus livrando o povo na situação difícil. Davi, ao ser ungido rei de Israel, ainda adolescente, como seu primeiro ato, ele teve que enfrentar um gigante. Moisés, quando foi chamado por Deus para ser o libertador do Egito, o libertador de Israel do Egito, o seu primeiro ato foi enfrentar Faraó. Cristo, ao ser batizado por João Batista,
foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Então, repare, na Bíblia, a gente não vê Deus livrando as pessoas das situações difíceis e nem mesmo seu Filho Jesus Cristo, mas a gente vê Deus livrando pessoas na situação difícil. A gente vê Deus dando a vitória em meio à situação difícil. Por isso que o tema proposto pela igreja é um tema muito pertinente para o tempo em que nós vivemos hoje. Vitória em tempo de crise. É possível? Sim, é possível. E no texto que nós lemos, eu consigo enxergar aqui 3 apontamentos para a gente entender que mesmo enfrentando uma crise, mesmo enfrentando uma adversidade, é possível a gente ter vitória. Por que eu vou dizer isso? Porque quando Mateus, narra o capítulo 5 do seu evangelho, e ele mostra Jesus iniciando o Sermão do Monte, Mateus vai falar que uma multidão seguia Jesus. Jesus está à luz do dia. Ainda é dia enquanto Jesus começa a ensinar. E essa multidão que segue a Jesus é uma multidão de pessoas atormentadas, como nós vimos no verso de número 24 do capítulo 4. E também são pessoas que não possuem sustento, porque senão elas estariam trabalhando. São pessoas que estão enfrentando dificuldades. São pessoas que estão perdendo a esperança em virtude da opressão do Império Romano sobre elas. Para essas pessoas, resta seguir aquele que vem pregando, que vem curando e que vem ensinando. E o texto de Mateus, capítulo 5, fala que o primeiro ato de Jesus foi ver. O texto começa assim, vendo Jesus as multidões. Quando a gente está no meio de uma multidão, é difícil a gente entender, compreender e reconhecer cada pessoa que está ao nosso lado. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos o trem, que é gente à beça que anda de trem todos os dias. Nós temos o metrô, os transportes coletivos do Rio de Janeiro sempre são muito lotados. E quando a gente está num desses transportes, é difícil saber quem, é difícil saber a crise que cada uma pessoa enfrenta. Às vezes, na igreja mesmo, no culto público da igreja, quando a igreja está toda reunida, eu até cumprimento meu irmão com a paz do Senhor, eu até dou um tchauzinho, eu até o abraço, quando é possível abraçar. Mas dificilmente eu entendo as crises que cada um dos meus irmãos e irmãs estão enfrentando naquele momento. Mas olha que coisa interessante, mesmo no meio da multidão, nós temos um Cristo que nos vê. Um Cristo que nos enxerga em meio à multidão. Um Cristo que olha para a nossa necessidade. Um Cristo que te chama pelo nome. Um Cristo que sabe o seu endereço. Um Cristo que sabe o que você é. E principalmente, diante do tema que nós estamos enfrentando, abordando, um Cristo que sabe a crise que você está enfrentando. Ainda que eu tente esconder dos meus pares aquilo que eu passo, aquilo que eu sofro, as angústias que eu carrego dentro de mim, eu tenho um Cristo, nós temos um Cristo que nos enxerga. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que para você ter vitória em tempo de crise, você precisa saber que Cristo te vê. Cristo está olhando para você, inclusive nesse momento em que você me ouve. Cristo olha para você, enxerga a sua crise, enxerga a sua dor, enxerga o motivo do seu choro, enxerga a sua insônia, enxerga as dificuldades que você enfrenta na vida. Cristo enxerga os seus anseios, a sua ansiedade, os seus medos, os seus temores. Nós temos um Cristo que nos vê. Ainda que eu esteja no meio de uma multidão, Cristo enxerga exatamente a crise que eu estou enfrentando. Primeira coisa que nós precisamos entender é que num tempo de crise, para eu alcançar a vitória, para eu vencer, eu preciso ter em mente que Cristo me vê. A segunda coisa, o texto vai falar que, vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte. E isso é muito interessante. Porque ao subir o monte, Cristo quer ser visto. Se num primeiro momento ele faz questão de mostrar que ele vê as multidões, num segundo momento ele sobe a um monte para ser visto pelas multidões. E aí eu aprendo a segunda lição para eu poder ter vitória num tempo de crise. Eu preciso ver a Jesus no meio da crise. A crise ela tem a função de ofuscar os nossos olhos.
Sempre que enfrentamos algum tipo de adversidade, algum problema, parece que aquele problema é o maior problema do mundo e o maior problema de todas as pessoas do mundo. A crise, ela tem o poder de se agigantar diante dos nossos olhos de uma maneira que a gente não consegue enxergar além dela e nem consegue enxergar através dela. Parece que a gente, quando está em crise, mergulhamos nela a tal ponto que toda a nossa vida ela passa a ser medida pela crise que enfrentamos. Só que nós temos um Deus que Ele quer que a gente saiba que Ele nos vê num tempo de crise, mas Ele também se coloca numa posição para ser visto por nós num tempo de crise. E aí nós tiramos a segunda lição. Para eu vencer num tempo de crise, eu preciso ver a Jesus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos na força do nosso Deus. Davi, diante do gigante, enfrentava uma crise. Mas Davi não olhou para o gigante. Davi olhou para o Deus que podia derrotar aquele gigante. Ele disse assim: quem é esse incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Em nenhum momento Davi olha para o gigante como todos os outros em Israel estavam olhando. Como alguém poderoso, como alguém grande demais, como alguém que poderia apenas com um golpe derrotar qualquer soldado do exército de Israel. Davi falou: você vem a mim com espada, mas eu irei a ti na força e no poder do meu Deus. E Davi, com uma coisa muito simples, uma pedra, uma funda, ele foi lá e derrotou o gigante, ele foi lá e venceu a crise. Por que Davi conseguiu isso? Da onde veio a força de Davi? Veio do olhar de Davi. Davi não olhou para o gigante, mas Davi olhou para o Deus que podia derrotar aquele gigante. Ao invés de olhar para a sua crise, para o tamanho do problema, para o tamanho da adversidade, olhe para o Deus que é maior do que esse problema. Houve um momento em que Jesus chega para os discípulos e fala assim: passemos a outra margem. Jesus está na Galileia e ele quer ir para Gadara. E ele convida os discípulos a passar para outra margem. E no meio da travessia vem uma grande tempestade, vem a crise. Os discípulos, atemorizados, viram para Jesus e falam: você está aí dormindo? Você não se importa que a gente pereça? E Jesus, ao levantar, vira para aqueles homens e fala: por que vocês são assim tão tímidos? Por que vocês não têm fé? E ele ordena, e os ventos e os mares o obedecem, e aquela tempestade cessa. Jesus é maior do que qualquer crise que a gente possa enfrentar. Se a gente olhar para a tempestade, se a gente olhar para o tamanho das ondas, a gente corre um grande risco de sucumbir. Mas se a gente olhar para o Deus, para o Cristo, que é maior do que tudo isso, talvez esse gigante vai ser derrotado com uma pedrinha bem pequenininha. Terceiro e último apontamento que eu quero deixar para você. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. Aqui acontece uma coisa interessante. Jesus olha para as multidões, Jesus sobe para a multidão ver Jesus. Mas quando ele se assenta, só se aproximam os discípulos. Para a gente vencer a crise, a gente precisa se aproximar de Jesus. A gente precisa se assentar com Jesus. E o jeito que nós fazemos isso é através da palavra, da leitura da palavra. Multidão não é o desejo final de Cristo para cada um de nós. O desejo final de Cristo para cada um de nós é que nós nos tornemos discípulos dele. E discípulos são aqueles que entendem que Jesus os vê. São aqueles que veem a Jesus, mas principalmente são aqueles que se aproximam de Jesus. Para que eu obtenha a vitória no tempo de crise, eu preciso estar próximo de Jesus. Bom, Igreja Batista Betel, em Pouso Alegre. Possivelmente ainda enfrentaremos muitas crises durante a nossa existência aqui na Terra. Mas se a gente entender que Jesus nos vê, se nós entendermos que precisamos ver a Jesus apesar das crises, e se mesmo no momento de dificuldade e de adversidade, através da palavra e da oração, nós nos aproximarmos de Jesus, não há crise que possa nos deter. Não existe crise maior do que o nosso Deus. Não existe crise maior do que o Cristo que morreu por cada um de nós.
E jamais se esqueça de que a maior crise da existência humana, que é a morte, já foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. Haverá um tempo, o livro de Apocalipse deixa lá registrado para cada um de nós, aonde não haverá mais crise, porque o próprio Cristo vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, e ali não haverá mais choro, nem ranger de dente, nem doença, nem enfermidade, não haverá mais crise. Mas enquanto estivermos aqui, assim como o nosso Cristo, enfrentaremos crise, mas nele nós somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe e que, se você estiver enfrentando qualquer tipo de crise, saiba que Jesus te vê. Olhe para Jesus e se aproxime de Jesus. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima noite vencendo as crises em Cristo Jesus. Chegamos ao final do nosso culto, né? Esperamos que tenha sido uma grande bênção para você. Continue orando pela Igreja Batista Betel, para que Deus nos conceda a nossa vitória. A nossa vitória é maior, com certeza, quando Deus nos conceder o nosso terreno. Louvamos a Deus porque a igreja hoje entendeu essa necessidade. Passaram tantos anos, mas hoje entendemos que nós precisamos receber essa bênção do Senhor. Ore por nós, que a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar com a tua vida, desde agora e para todo sempre. Amém.